Muchas gracias por su presencia. Bienvenidos al día número 3 del entrenamiento. Despierta tu propósito. Y bueno, en función de eso, de despertar nuestro propósito, que estuvimos trabajando en el día 1 sobre las creencias limitantes, en el día 2 también sobre las creencias y las nuevas oportunidades en el negocio. Todos necesitamos alguna chispa, algo que nos avive. Y a veces se nos vienen las ideas. Cuando estamos tranquilos se nos vienen las ideas. Ahí es donde está la participación de uno de los aliados de poder. Son nuestros recursos internos. Y de eso, ¿quién es mejor para hablar de ese tema exactamente? Como acá nuestra querida amiga Shantami, a quien le doy la bienvenida. Y bienvenida, Shantami, a tu espacio. Gracias. Hola, gracias Fernando. Buenas noches a todos. Gente, eu sou brasileira e estou casada com um chileno, então mi espanhol é isso que vocês vão ter. Se não entendem, o Fernando pode apoiar-me aí, porque não é mi idioma materno, então vou falar aí em portunhol, tá bem? Entonces, primero agradecer a ti, Fernando, por la invitación de estar aquí con ustedes. Hablar de ese tema de los aliados es un tema que de verdad me encanta. Siempre que yo puedo, yo estoy hablando y realmente es algo que me hace muy feliz. Entonces, mi nombre es Shantami, yo hago parte de la organización Condor Blanco, ahí que Fernando debe ter hablado. Y hace como más de 20 años que estoy ahí y fue en donde yo aprendí todo sobre los aliados. Entonces aprendí el conocimiento, tuvo bastante tiempo ya con ese tema ahí en trabajos, en consultas, en seminarios, para no solamente aprender, sino que internalizar el tema, internalizar esa energía. Entonces, para mí es un honor, es un gusto poder servir de puente entre ese mundo de los animales de poder y el ser humano. Cuando hablamos de aliados de poder, hay no solamente los animales. Entonces, podemos hablar como aliados, hay personas, hay líneas xamânicas que hablan de las joyas internas que tenemos, de los protectores. Entonces, es un amplio tema. Entonces, lo que voy a hablar de los aliados, hablamos aliados de poder como animales, animales de poder, ¿sí? Voy a explicar un poco lo que son y después, si ustedes tienen preguntas, también pueden hacerme. Entonces, Fernando habló ali de encontrar el propósito interno y eso es muy importante, eso es quizá la cosa más importante de nuestra trayectoria en esta vida, sea eso, ¿no? Saber por qué Dios nos crió, por qué estamos acá, por qué nacimos, qué es lo que tenemos que entregar, qué es lo que tenemos que dejar. Entonces, hay energías que los animales nos apoyan, nos aportan a nuestra vida que son muy importantes, como es la intuición, como es la visión, la escucha, el instinto. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene el instinto fuerte, ¿sí? Que es una persona bien instintiva, hay una gran posibilidad que tenga una conexión fuerte con un felino, o con un lobo, o con un canino. Una persona que tiene una visión clara, esa persona que mira la cosa ahí, y en segundos percibe si hay problema, en dónde está la solución, tiene la visión clara de las cosas. Puede ser que tenga la influencia de un ave. Entonces, hay diversos elementos, diversas herramientas que nos apoyan en nuestra vida, en nuestro mundo interno. Entonces, los aliados nos apoyan en nuestro mundo interno. Y cuando nos conectamos con ellos, con nuestros aliados, verdaderamente, cuando fortalecemos esta amistad, es muy difícil que la vida sea en blanco y negro. Es muy difícil. Tus amigos te van a llamar de loco, que tú hablas con el perrito. La Havana está ahí con el perrito.
es un animal físico que está ahí con ella. Es la misma cosa cuando hablamos de aliados, solo que es una energía. Entonces, ¿qué son los aliados? Hay líneas, diferentes líneas chamânicas que van a hablar un poco distinto, ¿sí? Lo que voy a hablar hoy es lo que yo aprendí en Cóndor Blanco, pero es bien parecido. Si tú miras las diversas líneas chamânicas, es muy parecido. Entonces, cuando hablamos de animales de poder, son la energía de animales, la energía de esses son seres de la naturaleza que nosotros en algún momento de nuestra vida ou de nuestras vidas hemos conquistado por hechos que hacemos, por cuidar de la naturaleza, por eso que ustedes estão haciendo agora, por querer descobrir mi propósito, poder de pronto apoiar a las personas, por cuidar a veces de um animalito. Não sei, há pessoas que encontram animais na calle, los agarram, los llevan para cá, los cuidam, los tratam, e esses são como, uau, os melhores amigos. A veces uma pessoa da família que se muere pode deixar um aliado comigo. É mais difícil de passar isso, mas pode acontecer. Então, basicamente, vamos ganhando, conquistando essas energias de acordo a lo que vamos fazendo na vida. ¿Sí? A las coisas buenas que vamos fazendo na vida, vamos conquistando. Então, se podemos ter, dependendo das pessoas, podemos ter de 3 a 5 a 6 aliados em média. Em média. Há pessoas que têm mais. Se hablamos, por exemplo, de um Bruce Lee. Aí, já começamos as pruebas. Se hablamos de Bruce Lee. De que era chamado Bruce Lee? Se acuerdan? Fernando, tu não, porque Fernando de Prondecho sabe. Como chamavam a Bruce Lee? Se querem escrever acá, se sabem. Incluso há uma película com o homem, e é um aliado. ¿No? Yo me acuerdo. El gran dragón no le decían. Perdão, Guilherme. El gran dragón. El gran dragón, ¿qué color? Negro, no sé. No, el dragón blanco. El dragón blanco. Dragón blanco. De los colores no sabía. Claro, y hay una película que se llama no sé qué del dragón blanco. Entonces, claro, si uno mira Bruce Lee, él tiene toda una historia súper fuerte ahí de guerrero, todo eso. Claro, él también tenía una pantera. Se tu mira a cara de Bruce Lee, mira a cara da Pantera Negra, é a mesma coisa. E outros aliados também. Então, por que teria um dragão branco? Porque a missão de Bruce Lee foi super grande. Se pensamos em um Mandela, se te acuerdas da cara do Mandela? Que animal que te viene? Fernando, não. Que animal que te viene quando tu mira Mandela? Permite que tua intuição venga. Assim começamos a nos conectar com os animais. Que venga a intuição, o que seja. ¿Un mono? Pode ser, pode ser. Eu não havia pensado nisso. Pode ser, Guilherme. Pero sí, mais forte, el león. El león. E claro, tinha também aliados mais grandes. ¿Por quê? Porque o sonho de Mandela era liberação, liberar todo o seu país. Então, tinham Pegasus. Então, aí vamos, o touro sentado. ¿Se acuerdan del toro sentado? El índio? ¿Se acuerdan? Se han mirado fotos dele, se miram a foto dele de espalda, é a estrutura de um touro. É a estrutura, perdão, de um búfalo. Na realidade, é o búfalo, não o touro. Seu aliado. Então, em la história, vamos ver el Jesus com la paloma, com el cordeiro, el Ganesha, e os estandartes que têm com animais, ¿sí? Então, em la história toda do planeta, se miramos, sempre houve como la conotação com os animais. Então,
Los animales, quando falamos de los aliados, de los animales de poder como aliados, eles em determinado momento de sua vida se entregam a nós outros, sim? Porque nós outros os conquistamos. Então, o que vão ser para nós outros? Entregar o que é do animal. Então, a garra, a determinação de um felino, a visão, a clareza, a inteligência de um ave, a paciência de uma tortuga. Dependendo do animal, vamos a receber essas características, sempre quando, obviamente, estamos com a amistad forte. São amigos, então, se tu tem um amigo e tu trata mal tu amigo, e tu sigue tratando mal tu amigo, com o tempo ele se vai afastar. Pero se tu trata bem tu amigo, tus hermanos, tu família, o laço de amistad se fortalece. É o mesmo com os aliados. Então, para que nós outros se torne mais fácil, classificamos os animais em los distintos elementos da natureza, ¿sí? Então, temos os aliados que nos apoiam mais em la tierra, que são los caninos, ¿sí? Então, aí temos o gorila, o mono, o lobo, la raposa, como é, Fernanda, em espanhol? El fox. Zorro. Bueno, e aí são animais que nos apoiam em todo o que é da terra. E a terra é toda a parte estrutural de nossa vida. É nosso corpo, é o que pode ser apalpado, nossa saúde, nossos recursos e nosso trabalho. Então, são animais que nos vão entregar a energia para isso. São os animais que mais nos conectam com o simples, com todo o que é simples da vida. Com caminhar a pé desnudo, estar na terra, tomar banho de lluvia, estar em la mata, em la selva, em contato com a natureza. Les encanta isso. Depois temos os aliados que nos vão apoiar mais en el agua, que é toda a coisa de los relacionamentos, las amistades, como eu me trato, como eu trato mis amigos, mi família, mis socios, as pessoas que trabalham comigo, são os relacionamentos. E para isso, os aliados que são mais melhores, digamos assim, são os aquáticos e os mamíferos. Porque, em geral, são pacíficos, estão em bando. Então, aí temos os elefantes, super família, ¿sí? Las ballenas, os delfines, são animais que les gusta estar em bando, cuidárselo. Então, traem a qualidade do amor, do coração, do amor, da amorosidade, da generosidade. Então, por isso, são mais relacionados com o água, como é o água de nossa vida. Depois temos os aliados que nos apoiam na mente, no aire. Sí, el Fernando tem um super rápido aí, não? Nos apoia no aire, que é toda a parte mental, que são as aves. É toda a nossa capacidade de criar, de ter ideias, de ver para onde quero ir, de mirar minha vida desde arriba. Mira, de agora hasta el fin del año. Entramos na primavera. La próxima semana empieza a primavera, por el calendário, não? Então, o que vou fazer nessa primavera? Então, as aves miram tu vida desde arriba e te dão a direção, te mostram a direção, ¿sí? Então, por isso é toda a parte mental, a qualidade da mente que temos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem búho de aliado são as pessoas que lhe encanta estudar, ensinar. Eu tenho búho de aliado, acá estava lendo, não perco, sempre está com um livro, sempre está estudando, e uno com búho, mira, estou lendo acá, isso é bueno para o Fernando, saco foto, mando para o Fernando, é como sempre compartilhando o ensinamento, querendo que a outra pessoa aprenda.
entregando a sabedoria. Agora, uma pessoa que tem um halcón de aliado, se eu sigo falando demasiado acá, muito lento, já se enoja, porque quer as coisas rápido. E tem que ser rápido a coisa. Habla o que quer falar de uma e listo. E não moleste. Como a mente, assim, como rápido. O halcón vuela, como é muito preciso no vuelo. Preciso, então vuela rápido, vuela não tão lejos, mas é super rápido. Han visto um halcón volar em las florestas? É como tem uma habilidade impressionante para volar entre meio dos árvores. Então, essa capacidade mental é como rápido, soluciona os problemas, sigue, é questionador, não dá a resposta. Se vocês fazem pergunta a Fernando, seguro que Fernando devolve com outra pergunta. E como podemos fazer isso? E você que crê como se pode fazer isso? Esse é o halcón. O halcón é como sigue fazendo a pergunta. Então, toda a parte do aire de nossa mente. Depois temos no fuego, que é toda a coisa de el brillo, el magnetismo. El fuego, quando se prende, é brillo total, é magnetismo, vai hacia arriba. São os felinos. Os felinos têm essa coisa da determinação, de las ganas, de liderazgo muito forte. São grandes líderes. Bueno, la pantera no, pero por ejemplo el león, la onza, el tigre, que são solares, chegam em um ambiente e a gente percebe que chegou alguém. Não são apagados, não? Você nota, tem muita presença. Então, são essa parte de vencer os medos. Então, você tem medo, mas eu tenho um felino, me conecto com o felino, ele me apoia a vencer os medos. Tenho dúvida, me apoio com minha ave, me apoia a sanar as dúvidas e ver a coisa, ver a vida, a direção que quero ir. E por último, temos o quinto elemento, que é o espaço, que são os aliados que falamos, que são os anfíbios. Essa classificação, se vocês vão ver em la biologia, não é exatamente igual a de los aliados, ok? Classificamos os aliados acá de acordo com a energia que têm. Então, os anfíbios são animais que estão em mais de um elemento. Por exemplo, el flamingo, el cisne, el pingüino, la foca, que estão na terra e na água. Alguns na terra, na água e no aire. Então, têm a capacidade de mover-se em diferentes elementos da natureza. Isso é super bueno, porque les dá a capacidade de adaptar-se muito rápido. São pessoas que têm anfíbios de aliados, se adaptam muito rápido aos cambios. Hablamos que nesse momento de pandemia e todo isso, as pessoas que têm anfíbio são as melhores, porque se estão adaptando. Há que cambiar, cambiemos, não há problema. Lo único que os anfíbios não têm muito forte, queridos, a capacidade de decidir. Então, se a pessoa, a mim me gusta esse exemplo, é a pessoa que vai comer em um restaurante com 4 amigos, 5 amigos, e mira a carta e não sabe o que vai comer. Mira lá, pergunta ao amigo, e você que vai comer? Vou comer isso. Isso é bueno. E você que vai comer? Esse é bueno também. E você que vai comer? E toda a gente já está anotando seu pedido e o anfíbio está todavia ali nervioso, que não sabe o que vai comer. Não tem a decisão, não sabe. Então, você elige qualquer prato e vou comer isso. E quando vem a comida, mira a comida de todos e diz, por que não pedi esse? Esse parece melhor, mais gostoso. Então, você não logra decidir-se na vida. Então, se classificam por esses elementos e é bueno porque quando tu queres, em tu dia a dia, quando queres trabalhar com tus aliados, ativas o que necessita por esse momento. Então, Shantami, quer dizer que temos os 5 aliados aí bem
certos para cada elemento? Não, não temos. Não é assim. Não é branco e negro. Às vezes uno pode ter, por exemplo, 2 anfíbios e não ter ave, ou pode ter um aquático, imagina, há pessoas que têm uma ballena, um elefante e um delfim. Mira, é amorosíssima, chora por qualquer coisa. Pero se pide a essa pessoa, mira, agora tu tens que ir allá e pelear. Não puedo, não logro, não sei fazer isso. Le falta um felino, entende? Então, o ideal seria que tuviéramos um aliado para cada portal, para cada elemento, pero nem sempre assim, sucede assim. Então, a vezes, o aliado que é de terra vai ter que fazer também o trabalho del agua. Por exemplo, pessoas que têm um cavalo, que é um aliado que é considerado mamífero aqui, pero ele também trabalha super duro, tem uma resistência física muito grande, então se serve também para apoiar na terra. Tem liderazgo, serve para apoiar no fogo. Então, se aí vamos manejando com o que temos. Vamos manejando com o que temos. A ver que mais aí. Bueno, esses são os aliados da maneira o sea, um pouquinho que dá para passar, é um tema, gente, é um tema super amplo, e se poderia falar um montão acá, pero essa é a ideia de lo que são os aliados. Então, o que fazem por nós outros? Primeiro, é muito importante ter claro quais são tus aliados, sim? Porque, me gusta, por exemplo, vou dar o exemplo que passou comigo. A mim, eu sempre, de há anos, antes incluso de estar no Cóndor, eu sempre sonhava com leão. Entrei no Cóndor, comecei a aprender a coisa dos escutei aqui, escutei aí, dos animais, eu tenho leão. Seguríssima, eu não tinha nenhuma dúvida, porque eu sonhava bastante seguido com leão. Então, já por anos, eu acreditei que tinha um leão de aliado. E o dia que fui fazer a consulta, a consultante me perguntou: você que, acredita que tem algum aliado? Has visto, has sonhado? Eu falei: sim, eu tenho leão, nenhuma dúvida. E ela me falou: não, tu não tens leão. Porque leão, e é super louco, porque depois isso toda a trajetória super sentido. Mi felino é uma leona, não é um leão, pero o leão era de mi papá. E mi papá, sempre que eu tinha problemas, tristezas, ou inseguridade, ou medos, ou coisa impressionante, eu sonhava com o leão. E depois, mientras meu papai estava vivo. E aí me falou: não, o leão é de tu papá, e tu sonhas com ele porque ele te vem apoiar quando tu tens problemas. Pensei, pode ser. Não me convenceu muito, mas pode ser. Então, comecei a ativar a leona, claro. E depois que meu papá se murió, passou um tempo curto, tuvo mais um ou dois sonhos, mas depois que passou um tempo, nunca mais. Eu nunca mais sonhei com o leão. Se acabou. Porque, obviamente, meu papá já deve estar em outra esfera. Então, se foi leão também. Então, é importante saber, claro. Se tu não sabe, claro, aqui estou dando uma coisa geral. Te gusta algum animal e queres trabalhar com esse animal, está bem. Pero com o tempo, é bom hacer alguma coisa para que tu conectes fuerte e sepas quais são os tuyos. Porque aí é em onde uno se compreende o que passa. Por exemplo, o liderazgo do leão é: eu vou adelante. O leão tem o bastão do comando. Ele tem, é um liderazgo solo. Ele disse como fazer, ele comanda, ele manda e ele tem as pessoas que obedecem. Esse é o liderazgo do leão. O liderazgo da leona é de equipo. Então, eu sempre fui de equipo, nunca sola. Então, depois fui compreendendo
bastante as coisas. Então, os aliados, eles vão nos entregar isso, nos protegem, entregam as energias que é do animal, nos cuidam, nos sacam de peligro, incluso dão a vida por nós outros. Por isso é um tema, para mim é um tema bem sério, sério no sentido de não é como ser, ai, como broma, como, ai, eu tenho esse aliado, como, não. É uma coisa bem, porque quando uno conecta com seus aliados, eles, de todas formas, eles vão dar a vida por ti. Então, e você pode mirar na história de várias pessoas que estavam todo bem na vida, e de pronto sofreu um acidente, e depois desse acidente, nada mais é o mesmo. Pessoas que tiveram um relacionamento muito forte e se terminou de forma muito problemática. Depois disso, a pessoa cambia. ¿Por quê? Porque o aliado se enfraquece. O aliado pode ir-se incluso. Então se cambia a vida, cambia muito. Há pessoas que cambiam a direção, a profissão, porque um aliado entra e assume a energia, pode cambiar de profissão, pode cambiar de lo que seja. Então, tem uma influência, eles têm uma influência muito grande em nossa vida, muito grande. Eu diria que estamos hoje nesse planeta cá, muito sobrevivendo todavia, bastante graças a los aliados. Muito de que estamos acá hoje e logramos fazer as coisas e temos a saúde, e temos a resistência e todo, porque eles nos apoiam muito, muito. Existem os ángeles, existem os protetores, existem outros seres que também nos apoiam. Pero os aliados, lo bueno de los aliados é que eles são desse planeta. Então se conhecem o planeta melhor que nós outros. Estavam acá há muito tempo e é mais cercana. Então, quando eu hago uma oração por um ángel, é uma dimensão muito mais alta, sim? Pero quando eu hago uma oração por mis aliados, estão acá, estão cerca de mim, sim? E eu os conquistei, então eles me vão a escuchar. E são personales, são exatamente para questões da vida acá nesse planeta. Sim? Eu creio que é isso, Fernando. Não sei se daí se vocês têm perguntas, e aí posso responder algumas perguntas. Sí, Shantami, muchas gracias por tu explicación. Entonces, estaba muy atento a lo que decías y quizás si a alguien le queda la duda, resumiendo es así. Por favor, corregime, Shantami. Los aliados son nuestros animales, nuestras mascotas en el plano invisible, que están presentes bien cerca nuestro y que nos dan características para generar dinero, para sobrevivir, para tener buenas relaciones, para tener los pensamientos correctos y también para desarrollar nuestra espiritualidad. Resumiendo, es eso, ¿verdad? El halcón. Gente, ese es el halcón. El burro da todo una vuelta. Sí, la diferencia, eso. Eso sí, sí. Resumindo bien cortito, es eso. Entonces, unas dicas que para vocês que... Não sei se alguém aí já hizo algo e tem a conexão com seus aliados, pero são coisas práticas de uno hacer, que é básico, básico, básico. Sempre que possível, claro, agora estamos em um momento que não, pero sempre que tu puedas, esté en la natureza, porque aí te conectas mais forte. En la mata, em lugares que há lá na natureza, ¿sí? Cuida tu alimentação. ¿Sí? Mientras más saludable está nuestro cuerpo, nossa vibração vai ser mais alta, nossos aliados estão mais cerca. ¿Sí? Pide para sonhar. Puedes pedir para sonhar. ¿Sí, Fernando? Sí, acá hay, perdón por la interrupción, pero una pregunta muy importante que hace Rocío y Guillermo, y bueno, mucha otra gente quizás aquí se pregunta.
¿cómo identifico mi animal? Entonces, todos podemos identificarlo de alguna forma. Yo les digo lo siguiente, tiene que ir a alguien que algún consultante, algún consultor de aliados de poder que les diga la posta. Ustedes pueden tener una noción, como le pasaba a también, para mí el león, pero después fue a la consulta y ahí le dijeron. Y cuando le dijeron, ahí tuvo la herramienta para decir, ahora sé cómo usarlas. ¿Verdad? Sí, lo más apropriado es eso. Nosotros teníamos, antes de la pandemia toda, teníamos los seminarios en la naturaleza, que ahí hacíamos varias prácticas y la persona se conectaba. La consulta se puede conectar también. Como les disse, tu puedes ir pedindo que o aliado empiece a mostrar-se. Há pessoas que são mais sensíveis. Há pessoas também, gente, isso é muito importante, que o aliado é tão forte, tão presente, que fisicamente se percebe. Fisicamente. Expressões como o nariz. Nariz de águila. Oi, a pessoa tem um nariz de águila. Pode ser. Outra coisa que vou dizer acá. Os ossos. Se tu mira lá, perdão a palavra, pero se tu mira a bunda, Fernando, como se diz em espanhol, o popó? La cola. La cola. Tu mira uma pessoa que tem osso caminhando detrás, e se tem osso, já, aí está. Supermercado. Então, se há traços físicos que às vezes, não sempre, mas há traços físicos que às vezes uno pode perceber. Traços emocionais, por exemplo, pessoas que têm ballenas principalmente, são as pessoas que tu disse, mira, me molestou isso que hiciste, e a pessoa chora. Não chora por todo, chora por qualquer coisa. É emotiva assim ao extremo. Pode ser que tenha. Tem melancolia. ¿Sí? Mira as estrelas e diz: ai, que dolor em meu pecho, que coisa estranha. Não, é a ballena que quer ir-se desse mundo, porque é de las estrelas. Acá tem um vecino, o vecino ele tem uma cosita assim atrás. É uma tortuga, tu lo miras e é uma tortuga, tem a cosita atrás. Hablando de tortuga, as pessoas que sempre têm o bolso, esse bolso assim atrás, incluso se é homem, se é mulher, não importa, sempre tem isso aí. Tu vai sacar? Não, sempre tá. Pero saca para sentar-te mais confortável? Não, tá todo bem, sempre com isso aí. E tu pide o que tu pide, tiene nesse maletim. Tem de todo aí. Claro, são dicas, são coisas que uno vai percebendo, né? El elefante, por exemplo, pessoas que têm elefante são extremamente generosas. A pessoa que tem elefante sempre vai ter um regalito para todos. Ai, vou visitar minha amiga, tenho que levar um regalito. Não, pero um regalito para um regalito para outro, não importa, sempre vai regalar algo, porque é da natureza do elefante. Então, o búho, que falei do búho que eu tenho também. Mira, há noites que estou começando a dormir, me despierto e não há Cristo, não há como lograr dormir. Por quê? Porque o búho é noturno. Então, se me despiertem na noite, são os melhores momentos para ler, estudar, aprender e fazer coisas. E eu me quedo 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas assim. Não tenho sonho e não tenho problema. Simplesmente é o aliado que se ativa na noite. Sí, Shantami, acá hay alguien que pregunta lo siguiente y de paso iba a agregar otra pregunta que es muy relevante para todos acá. Primero preguntan, ¿se puede entrenar el tener algún aliado en particular? Y por otro lado, la pregunta siguiente que hago yo y que según el interés de todo es, ¿cómo podemos activar nuestros aliados para ir a una reunión, ganar más dinero, o tener más coraje, o persuadir mejor a las personas?
o incluso vivir mejor dentro de un estado de confinamiento como muchas personas están. Ya. Entonces, ¿se puede entrenar el tener algún aliado particular? Mira, yo intenté hacer eso. Entrenar para tener un aliado. De verdad, yo creo que se puede, por ejemplo, es que es más que tener, es conquistar esa energía. Entonces, si tú quieres tener un tigre, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo quiero entrenar para tener un tigre. ¿Qué vas a hacer con tigre? Primera cosa. Primera cosa es, ¿por qué un tigre te miraría y le gustaría ser tu aliado? Porque de eso se trata, conquistar un aliado. Que el aliado te mire y te diga, mira, esa persona vale la pena ir, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con ese aliado? ¿Por qué quiero tener ese aliado? ¿Entiendes? Entonces ya, vale, Fernanda habló ahí de la prosperidad, me vino el tigre. Puede ser el tigre, puede ser el pavo real. ¿Por qué? Porque es un aliado que va a traer, que tiene el tigre, ele tiene tanta autoestima, ¿sí? Ele tiene tanto alto valor, ele se valora tanto, que as coisas vienen para ele. É um atrator de prosperidade, ¿sí? Le gusta as coisas de calidade, le gusta todo que é de calidade mesmo. Então, se tu pode, ou seja, tu pode começar a meditar e a pedir e a hacer coisas que para atrair esse aliado. Pero lo mejor seria, por exemplo, algum projeto, alguma coisa que tu tenhas, que tu necessita de apoio desse aliado. Então, como se pode hacer, se pode pedir o apoio del aliado que tu queiras, ¿sí? Que de pronto vienen e apoiam, pero si no es tuyo, si tú no lo has conquistado, él va a venir un tiempo y puede ser que se quede y puede ser que después también no se quede contigo, ¿sí? Pero tú puedes tener, por ejemplo, yo quiero trabajar más la prosperidad, tener por ejemplo, estoy con el oso acá hoy, pero tú puedes tener la foto de un tigre en tu habitación, en tu espacio de trabajo, en la habitación, no en el espacio de trabajo, tu mesa de trabajo, tu puedes andar com, por exemplo, é uma coisa mais profunda, com uma pedrecita, um cristal que se chama ojo de tigre, e como ir atraindo essa energia, se pode, se pode. Não sei se quedou claro a resposta aí dessa pergunta. Ahí contestó Matías que sí. Y Ya. aproveche muchacho ahí que es una Engraçado, pregunta. não me aparece mais el bate-papo. Sí. ¿Puedo contar una historita, una cosita que pasó? Puede repetir porque no debemos tener un tigre. En la habitación, ¿por qué, Guillermo? Los aliados tienen energías distintas. Entonces, principalmente si eres casado, es bueno no tener felino en la habitación. Es bueno cuando te vas a acostar, cuando te vas a dormir y tú conoces tu felino, tú comandas tu felino y le dices, mira, yo voy a dormir ahora, usted guarda mi noche. Usted está de guarda, cuida mi sueño, para eso sí. Pero si tú pones una foto grande de felinos en la habitación, los felinos son peleadores, ¿sí? Tienen la energía de competición, de pelea, de vencer miedos, vencer obstáculos. Es bueno esa energía, por ejemplo, en tu lugar de trabajo. Pero en la habitación, y si son parejas, si es una pareja, é melhor ter um aliado que é pacífico, que é amoroso, que é harmônico. Por exemplo, pode ser um delfim, pode ser... O delfim é bueno, aunque o delfim é um pouquinho louquito assim por sexo, pero é bueno, ¿sí?
Y cuando es pareja, por ejemplo, y los dos tienen felinos fuertes, seguro que en algún momento da una pelea. Está bien, a veces es bueno, es necesario, pero en la habitación por eso, porque es una energía muy fuerte de pelea. ¿Sí? Aí, qual era a outra pergunta, Fernando? Porque ele não veio mais o chat anterior. Sí, sí, en realidad eran preguntas mías que veo que representan a muchas personas acá o se les puede ocurrir a muchos. Por favor, vayan pensando otras porque ya vamos a terminar. Es lo Tá. siguiente, el Hago momento... una pregunta. Sí, dale, dale, dale. Hola, ¿cómo están a todos? Muy interesante Hola. la charla, ¿eh? Muy interesante, me encanta. Ahora que estamos hablando de los animales y que mencionaste el lugar del dormitorio, por ejemplo, yo me doy cuenta de que tengo animalitos distintos en los ambientes, sin querer. La verdad que no lo había pensado, pero por ejemplo, en el cuarto tengo 2 palomas que me regalaron una vuelta. En mi escritorio tengo 6 elefantitos, porque el elefante que veo y me gusta me lo compro y lo pongo ahí. Tengo un pin de piedra en el living y tengo el loro de la familia hace 35 años conmigo en la cocina. O sea, tengo animalitos en todos los ambientes de la casa. Bueno, Marcela, ¿Puede tener que ver con mi animal aliado? pues sí, puede ser. Puede ser. Yo diría investiga más el elefante, Marcela. Ok. Entonces, por ejemplo, palomas en la habitación, súper bueno, porque las palomas tienen una energía del cardíaco muy fuerte. Entonces, esse é um tema também um pouco mais profundo, Fernando, porque já estamos na hora e tenho medo também, não quero tomar toda a classe. Pero, por exemplo, o que é bueno? Se tu tens os animalitos em la casa, tu pode poner a representação do aliado, que é isso, lo que, elefantitos, palomitas, ¿sí? A representação. Pero, por exemplo, em la entrada de la casa, é bueno ter um felino. ¿Por quê? Porque todo que vai entrar que não seja bueno, el felino já saca. ¿Sí? Okay. En la cocina es bueno tener caninos, como el lobo, la raposa, bueno, no es canino, pero la vaca es bueno, porque son animales que cuidan mucho de la salud. ¿Sí? Ah, tengo una vaquita pegada en la heladera, genial. Sí, está ótimo. En el living, en donde se reciben las personas, los amigos, ahí puede estar el elefante, puede estar los mamíferos, el caballo, puede estar ahí lo que es de bando, ¿sí? Y en los estudios, en la área que es estudios, ahí las aves, puede poner una ave ali. Em la habitação, como falei antes, ou um delfim, ou ele elefante pode ser também, porque é bem familiar. Agora, se está solteiro ou se está solteira e é la noite, essa noite assim que vai ser sexo selvagem, aí põe o felino. Depende da noite, né, gente? Então, como não mais como hoje vai ser, é zoi. Põe felino. Mais ou menos assim. E claro, como la Marcela falou, tenho já alguma, por algo uno tiene cosita de elefante e não de outro animal. É muito comum isso. Es muy Sí, común. siempre guardé fotos de tigres y de leones, que me gustaban mucho. Sí, entonces ya tienes eso, va pedindo la conexión, que se mostren. Quiero terminar con una historia que a mí me encantó, que pasó aquí con una persona que hicimos una consulta y estudió advocacia, derecho. Estudou direito, porque se mamá havia estudado, se o papai havia estudado, seu irmão, toda a família, tudo que estudar. Então, se completou a faculdade, 5 anos aí, pero não queria. E terminou a faculdade e se foi à praia.
E ela, ou seja, hicimos a consulta e não falou nada disso para nós outras. Eu estava com Lante fazendo a consulta, lhe perguntamos, você já ha sonhado, ha visto algum animal? Falou de alguns, ok. Hicimos a consulta, hicimos um toque de tambor com a visualização. Eu vi a estrela de mar e a Lante também, viu a estrela del mar. Pero ela não falou nada, a niña. E aí hablamos, Lante, será que hablamos a estrela del mar? Eu la vi super forte, la Lante eu também. E assim hablamos a estrela del mar. Quando le hablamos, mira, tu tens esse, e tens uma estrela del mar. Essa niña começou a chorar. Começou a chorar, e nos outros, que passou, Deus meu, que passou, te acalma. Então, ela contou a história, que estava assim como em um drama pero muy fuerte, porque tenía terminado los estudios, pero no quería. Había hecho todos los 5 años de la facultad por su papá, por su mamá, pero no quería, era infeliz ahí. Y fue a caminar en la playa. Y estaba en la playa y empezó a llorar en la playa, llorando, pidiendo, implorando por una señal de qué iba a hacer con su vida, con su profesión. Y pisó en una de esas que no es la estrella, pero es en Brasil hablamos bolacha, es una cosa así que tiene el dibujo de una estrella. La niña agarró eso, no entendió nada, en la época, eso fue algunos años atrás, agarró, llevó para su casa. Y en ese momento, a partir de ahí, empezó a soñar con joyas. Y empezó a hacer joyas. Y hoy hace joyas, vende joyas feliz. Entonces, cuando hablamos de la estrella, ella se dio cuenta que en el momento que conectó con su estrella, que fue un momento fuerte, cambió su destino profesional. Porque la estrella del mar es del arte, de la belleza, es todo lo que ella hace hoy es la estrella. Entonces foi super, várias histórias super bonitas, assim, de quando ele aliado, quando uno conecta, e ela não sabia que tinha esse aliado, e viveu anos fazendo esse trabalho de criação, de beleza, super lindo, por esse aliado. Quando se deu conta que, putz, esse é meu aliado mesmo, super emocionada, e super lindo. Então, por isso, eu tenho um elefantito. Bueno, tá bem. Siga aí com o elefantito, com as palomas, ou com o animal que mais te gusta. Elige o animal que mais te gusta. Pide para sonhar, pide señales. ¿Sí? Ellos se van a mostrar. E com o tempo aí, quando puedas ou quando apareça alguma coisa de conectar-se mais forte, vá, porque é muito lindo, assim, é muito lindo estar conectado com tus aliados. Eso, gente. Hay una pregunta, una última pregunta, Shantami, acá que hizo Julieta y que muchos se la deben hacer. Comparto mi gatita. Ai, Julieta, que linda. Hay gatita blanca y perrito blanco. Hoy también. Y tenemos el oso blanco. En los negocios, ¿qué animal hay que tener? Depende del negocio. Depende del negocio. Porque como essa niña prosperou por quê? Por la estrella. Depende do negócio. Se é só a coisa da plata, da prosperidade, é mais os felinos, principalmente o tigre. Sí? É um aliado, é um animal que apoia muito na prosperidade. Depende dos negócios. Por isso, é bolsa de valor. Tem que ter um felino forte para sobreviver aí. ¿Sí? Mi negócio é um hospital, lobo. Mi negócio, então, se não sei, Julieta, se é específico ou se general. Em general, para a prosperidade, um bom aliado é o tigre. O elefante é bueno para a prosperidade, pero não porque é magnético e todo isso, sino porque é generoso. Por la generosidade vem a prosperidade.
el tigre, la prosperidad viene porque es magnético. E não vi, esse não vi. Julieta, que mostraste? El elefantito. Elefante. El elefante atrai a prosperidade porque é generoso, tem boa sorte. E o outro é o pavo real. E o pavo real atrai a prosperidade porque é opulento, é como pela beleza, pela opulência. Não sei se essa palavra existe, por la opulência, por todo. Era uma ave sagrada en la India. Estuvo en los mejores jardines de la monarquía. El pavo siempre tuvo, el tigre también, estuvieran ahí. Entonces tienen, es como, wow, es opulento. Entonces atrae la belleza, atrae el brillo, es brillante. Hay otros, sí, pero, por ejemplo, el león va a traer la prosperidad, sí, pero es mejor para el liderazgo. Es un líder muy bueno. Es un líder. El halcón va a traer la prosperidad, no en ese sentido, pero tiene la visión de ver en dónde hay una buena oportunidad. ¿Entiende? Entonces, son distintas lo que va a pasar, pero esos tres, si es de prosperidad, yo iría por esos tres. ¿Sí? Es muy lindo, es muy hermoso, da para un tiempo largo y para hablar en forma infinita más o menos. Y acá, bueno, vamos a cerrar con esta pregunta, así no nos extendemos más, de Vanessa. Dice, ¿cómo logro la conexión con mi aliado? Tenés que hacer una consulta, Vanessa. Sí, mi pregunta es puntual, digamos. Yo a través de consultas pude saber quién es, por lo menos, uno de mis aliados, que es Ganesha, y no solamente eso, sino que también lo veo a través de una foto mía. Yo quiero saber qué tipo de energía me entrega a mí y cómo lograr potencializar la conexión con ella. Eso por un lado, y también ¿Cuál pasa... es el animal? Perdón. Ganesha. Ah, Ganesha. El elefante. Sí, eso lo sé. Quería saber cómo potencializar mi conexión con ella, ¿sí? Y qué tipo de energía me entrega a mí. Já. Então, se quando hablamos de Ganesha, claro, tem a história del Ganesha todo, pero si yo voy a hablar de animal, es el elefante. ¿Sí? Eso, Vana. Se entendi a pergunta. Como conectar mais com ele, ¿sí? El elefante es muy familiar. O sea, es uno de los animales que más cuida el bando, es el elefante. En general, es un liderazgo, tiene un liderazgo femenino. En general, en los bandos de elefante, es la hembra que comanda, no es el macho. Então, se trai para tu vida, se tu conectas com o elefante, pode trazer a tu vida o liderazgo mais feminino. Então, tu pode pensar, como eu conecto mais com o elefante? Olha, me apareceu essa oportunidade de liderar alguma coisa. Agarro e vou. Estou com um problema com minha família, não hablo com meu irmão, com meu papá, com sei lá, estão peleados e tudo isso. Tenho um elefante, tenho que solucionar isso. Entende? Vou solucionar esses problemas. Tu puedes como fazer coisas que lhe gostaria o elefante. Generosidade. Então, as oportunidades que tu tienes de praticar a generosidade, pratica. Porque a ele le gusta isso. As oportunidades que tu tienes de assumir um liderazgo, assume. As oportunidades que tu tienes de cuidar de tu família, seja ela tu família de sangre, tus amigos, as pessoas próximas de ti, que tu puedes fazer algo por eles, com amor, haz.
é bueno pode meditar também. O elefante conecta bastante forte também com a meditação. Tener espacios más, ¿cómo te voy a decir? La persona que tiene elefante, si está en un espacio pequeño, sufre, le da angustia, le da cosa, le da... tiene que abrir, abre la puerta, abre la ventana, pero como que sufoca, ¿sí? Me sufoca aqui, não? Pero então há um problema com espaço com o elefante. Então, se tu tem esse problema em tu casa, saca coisas que tu não usas. Limpias um pouco o ambiente, para que o elefante tenha mais aí, pode bater-se menos em las coisas. Se bate muito, a pessoa se vive se pegando nas coisas. Pero principalmente, Ivana, com todo é praticar a generosidade. Para el elefante no hay nada más así. El elefante es uno de los únicos, no de los únicos, hay más, pero el elefante, por ejemplo, el animal, él sufre luto. Cuando se muere un elefante del bando que pertenece a su familia, él se queda hacia atrás, se afasta del bando y vive la tristeza. Tem súper claro, vive la tristeza, porque por eso la relación para él, los relacionamientos, mantener los relacionamientos saludables para un elefante es lo mejor. Y la generosidad. ¿Sí? Gracias. Eso. Entonces, gente, agradecer. Creo que está bien, Fernando, para que tú puedas tener un tiempo ahí también. Era 20 minutos, Fernando me habló. Exactamente, eran 20 minutos que bueno, se fueron 20 por 3. Pero sí, quería agradecerte, Shantami, fue recontra valioso tu aporte. Bueno, seguramente habrá más preguntas, que acá todos tendremos algunas cuestiones para aclarar y demás. Yo voy a dejar tu contacto en el grupo de emprendedores de acá, del grupo de WhatsApp donde estamos todos nosotros. Entonces, yo les recomiendo lo siguiente, gente. Estamos todos, bueno, excepto yo que ya recibí la consulta de ella, pero todos nosotros acá estamos en duda. ¿Quiénes son nuestros aliados? Podemos tener más o menos idea de quién es, pero ¿tenemos la seguridad quién es? Entonces, más adelante, hoy más tarde vamos a hacer una vivencia donde vamos a tener una idea, pero todavía no vamos a tener la plena seguridad. Entonces, para tener esa seguridad, ¿quiénes son esos aliados? Esas herramientas internas que nos ayudan en nuestra prosperidad, en nuestras relaciones, en nuestros pensamientos y en nuestra evolución espiritual, en nuestro propósito. Entonces, para eso deben hacer una consulta con Shantami, que bueno, yo ya la recibí en el módulo de aliados. Shantami, muchas gracias. Es hermoso, cuando sabes, yo ya me siento conectado a mi aliado. Le pido ideas y el aliado me ayuda. Le pido ciertas características en momento de desafío y siento que me da la energía para resolver esos desafíos, esas cuestiones. Entonces, no es algo, bueno, qué lindo, algo etérico. No es algo que está en el aire, es algo real que lo utilizamos a partir de dentro de nosotros. Así que bueno, quería contarles lo importante que es esto para mí y bueno, espero que le haya quedado más o menos alguna noción de esto y muchas gracias, Shantami, por tu presencia. A ti, Fernando. Gracias, gratitud y gracias por la atención de ustedes también. Y nos vemos ahí, que tengan una buena visualización ahí, confíen en lo que ustedes ven también, es súper importante, ¿sí? Entonces, besito, voy a salir para que Fernando pueda dar la clase ahí. Gracias, Shantami, un beso grande, que sigas bien. Adiós. Chao.